Eu tô prometendo isso já faz um tempo, então vamos lá. E tirando a poeira aqui do canal, eu vou começar hoje uma série de vídeos, pequenos vídeos, com dicas e sugestões para a leitura do Capital. O objetivo dos vídeos é unicamente incentivar a leitura do Capital. Então, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer um conteúdo original, trazer novas chaves interpretativas. Tudo que tiver de novo, que parecer aqui que eu estou adicionando é erro, não é a intenção. E eu também não vou tentar aqui fazer um resumo do livro. O que eu vou tentar fazer é selecionar trechos, alguns temas que eu acho interessantes do livro, temas, enfim, que eu acho que apresentam alguma complicação, enfim, e tentar, por meio de exemplos, alguns exemplos até que eu tirei de aulas de alguns professores, do Marcelo Carcanholo, do João Medeiros, de outros autores também que eu estou lendo, do Michael Roberts, o Robert Brenner, enfim, outros. Eu vou tentar então reunir todo esse conteúdo para incentivar, facilitar a leitura do Capital, ou talvez só gerar uma curiosidade para alguns temas, enfim. Nesse vídeo em específico, eu não vou nem chegar a entrar no próprio Capital. Eu vou apresentar aqui algumas coisas que eu acho interessantes, não chegam a ser pressupostos, mas algumas leituras preliminares que eu acho que vão facilitar muito a leitura do Capital. Essa frase aqui que está na tela é uma frase do livro 3 do Capital, que ela basicamente ela é quase um truísmo dentro dos marxistas, né? Que toda ciência seria supérflua se a forma de aparência das coisas coincidisse diretamente com a sua essência. Essa frase é dita pelo Marx no livro 3 do Capital. Isso aqui que eu estou aqui, agora que está na tela, é um trecho dos manuscritos de 64 e 65, que são os manuscritos que o Engels vai trabalhar para transformá-lo no livro 3 do Capital. É nesse contexto aqui, então, que o Marx faz essa afirmação. Ele está já caminhando aqui para o final dos manuscritos, então aqui ele já está entrando numa polêmica com o que ele chama de economia vulgar. O que ele está querendo, o que ele está debatendo aqui então, é justamente que ele já apresentou muita coisa de como as coisas efetivamente funcionam, e nesse momento do livro ele já está avançando para um segundo momento, que é discutir, tentar mostrar a relação entre por que as coisas são de uma forma, mas elas se apresentam, elas aparecem na nossa realidade de uma forma invertida, ou de uma forma diferente, uma forma que não corresponde diretamente com a essência das coisas. E isso aqui é fundamental para entender é, por que existem economistas que falam as maiores bobagens e eles não necessariamente são economistas vendidos, são economistas que estão com alguma segunda intenção. Isso aqui não vale apenas para o capital, mas é algo de grande importância para entender a proposta do livro. O Marx, então, ele vai ter esses dois objetivos: mostrar a real essência das coisas, mas também mostrar por que essa essência não corresponde com a aparência. Aí ele vai tentar fazer essa mediação entre a essência das coisas e a forma com que elas aparecem para a gente no cotidiano. E, de novo, essa aparência ela não é uma mentira, não é uma ilusão ou uma pobreza do indivíduo. O indivíduo não é burro, ele não é ignorante por ele não ter acesso à essência. Há questões objetivas que fazem com que a essência, com que a aparência das coisas não corresponda diretamente à essência. É muito comum também, eu já escutei isso várias e várias vezes, dizendo que o Marx só faz essa afirmação porque ele está querendo abrir caminho para uma interpretação metafísica das coisas. Ou, simplificando, dizem que o Marx só fala isso para complicar as coisas, para fazer ou para defender ideias que não correspondem com a realidade. Enfim, são críticas dos detratores de Marx. Mas aqui, com essa imagem aqui, eu estou fazendo referência a uma das questões mais banais,
mas que é um bom exemplo de como não é uma invenção do Marx, que a aparência das coisas não necessariamente corresponde à essência das coisas. Aqui a gente todo dia vê e trabalha cotidianamente com essa ideia de que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Mas todo mundo sabe também, ou pelo menos depois que você faz há uns 7, 8 anos, você começa a crescer um pouco, você aprende na escola que é a Terra que está se mexendo, não é o Sol está parado. Ou seja, todo o nosso cotidiano, a gente vê um fenômeno que não corresponde à realidade. Então, agora avançando um pouco, como que o Marx então vai fazer esse link? Como que o Marx vai buscar a essência e depois fazer essa mediação com a forma aparente das coisas? O caminho do livro um ao livro 3 do Capital é o caminho do abstrato ao concreto. É a forma com que ele vai até se referir lá no método da economia política. Ele vai dizer, o concreto para o Marx, ele mesmo afirma, o concreto é o concreto que é a síntese de múltiplas determinações. Então, o caminho do abstrato ao concreto é o caminho de objetos pouco determinados para objetos mais bem determinados. Então, para o emaranhado das determinações. Então, o caminho do livro 1 ao livro 3 do Capital é o caminho de algumas poucas determinações para uma síntese de múltiplas determinações. Ao longo dos livros, ele vai adicionando novas determinações, ele vai descobrindo as novas determinações, e aí ele vai apresentando a relação entre as determinações. Então começa de uma forma muito abstrata. Quem já leu um livro de economia e vai ler o Capital toma um susto, porque ele começa de uma forma completamente diferente dos livros de economia tradicionais. Obviamente que também tem o fato do Marx não se pretender um economista no sentido da economia vulgar, enfim. Mas esse é o fator primordial, que é o fato do Marx estar começando por objetos, tratando de coisas de forma pouco determinada, tratando de algumas. E ao longo do livro ele vai adicionando essas novas determinações. Antes então de eu dar algumas dicas de onde que é legal dar uma lida para entender essa questão das abstrações, desse caminho do abstrato ao concreto, eu vou dar aqui um exemplo bem básico, um exemplo idiota, até para ser sincero, mas com isso eu acho que dá para ter uma boa noção então, do que é esse caminho do abstrato ao concreto, ou dá para ter alguma ideia que vai facilitar a leitura desses textos, e depois, aqui sendo já mais prático na questão, quando já no próximo vídeo, quando eu começar a falar em trabalho abstrato, eu acho que esse exemplo aqui vai ajudar bastante a apresentar essa questão depois. Veja então, por exemplo, vamos pensar num recurso da linguagem que a gente utiliza para falar a palavra o esportista. A palavra esportista. Quem é o esportista? O esportista é uma abstração. Ele extrai algumas determinações de uma série de pessoas, de atividades em comum, são práticas esportivas. Então, aqui a gente está extraindo uma única determinação dessa série de atividades e com isso a gente define o esportista. Mas não existe essa pessoa, o esportista. O esportista é uma mera abstração construída a partir dessa única determinação que a gente utiliza para se comunicar entre nós. Veja então como aqui o esportista, por exemplo, quando o Marx vai começar falando da mercadoria. A mercadoria aparece de forma indeterminada, aparece como uma determinação bem geral. A mercadoria coloca no mesmo balaio as mais diferentes coisas, o dinheiro, a força de trabalho, enfim. O caminho que o Marx vai fazer é o caminho de ir apresentando novas determinações, e ao ele adicionando essas novas determinações, as coisas vão perdendo essa abstração e vão ganhando concretude. Por exemplo, aqui a gente estava falando de um esportista. Um esportista pode ser qualquer coisa. Mas aí a gente adiciona uma outra determinação, o gênero. Se trata realmente de um homem, então é realmente o esportista. Aí adiciona uma nova determinação, modalidade. Se trata de um jogador de futebol. Tá entendendo? A gente está delimitando. As determinações são isso, elas vão delimitando o objeto. O objeto vai ganhando contornos mais reais.
Aí fala o grau de profissionalização, uma outra determinação, o grau de profissionalização se trata de um jogador de futebol que está em atividade ainda. Agremiação, uma outra determinação, então ele joga no Corinthians, a posição é o meio-campista do Corinthians. Tá entendendo? Vai ganhando uma série de delimitação até o ponto em que a gente chega em coisas reais, em coisas que não são meras abstrações. Então, por exemplo, aqui a gente pode estar falando do Gabriel, do Maicon, do Rodriguinho, que são alguns dos meio-campistas do Corinthians. Então, saindo desse exemplo bem idiota aqui, mas um exemplo aqui que eu estou simplesmente mostrando o que o Marx está querendo dizer, então, desse uso das determinações, para entender mesmo essa questão e ver como que ela está aparecendo no Capital, vale muito a pena antes de começar com a leitura do Capital, vir aqui num fragmento, num trecho dos Grundrisse, chamado O Método da Economia Política. Aqui o Marx então vai deixar bem claro o que como ele está pesquisando, como ele está trabalhando com essas abstrações, qual é o problema de ficar só com as abstrações, ou partir das abstrações, e a forma com que ele vai apresentar essas coisas. Então, esse caminho do abstrato ao concreto. E aqui também ele se diferencia da forma idealista, da forma com que os filósofos idealistas trabalham com as abstrações. E eu acho isso aqui bem interessante porque algumas pessoas vão fazer críticas ao Marx que na verdade são críticas a esses idealistas. E o Marx aqui está fazendo algo que é radicalmente distinto. Então, para ver também essa diferença do Marx a essas construções idealistas das abstrações, vale a pena voltar lá na Sagrada Família, que é um texto que ele escreve com Engels em 1844, 13 anos antes dos Grundrisse. Mas aqui, ó, nessa sessão aqui, fazendo a crítica ao Zellinger, esses dois PDFs aqui que eu estou tratando que eu estou mostrando são PDFs, são as versões da Boitempo. Então, quem quiser procurar aí no livro, quem tiver o livro aí e quiser consultar, essa sessão aqui, e a partir daqui, ó, quando partindo das maçãs, das peras, dos morangos, das amêndoas, cereais, eu formo para mim mesmo a representação geral fruta, quando seguindo adiante, imagino comigo mesmo que a minha representação abstrata, a fruta, obtida das frutas cereais, é algo existente fora de mim. Então, tá entendendo? A inversão é essa. A fruta, essa representação geral, extraída dos morangos, das maçãs, das amêndoas, é um recurso meramente intelectivo. É um recurso que a gente utiliza para a comunicação. Essa inversão aqui que vão ser feita pelos filósofos idealistas é conferir uma primazia ontológica dessas abstrações. Então essas abstrações que vão ser essas abstrações que vão configurar a realidade. Então é como se essas abstrações fossem espíritos que encarnassem nas coisas. Isso aqui é uma discussão menos importante, mas eu acho que para a leitura do Capital, mas eu acho que ela ajuda nesse ponto de entender o que o Marx está querendo dizer com abstrato, o que ele está querendo dizer com concreto. E também é interessante, isso aqui vai aparecer já no próximo vídeo, para a gente dizer, quando eu afirmar que o Marx vai afirmar que o trabalho abstrato é uma relação social real. Então, como uma abstração ela pode ganhar contornos de realidade numa determinada sociabilidade. Enfim, é toda uma questão de enorme complexidade que a gente vai discutir no próximo vídeo. Então, para não ficar uma coisa tão jogada, é legal, então, para pensar esse caminho do abstrato ao concreto, eu acho que ver como que, por exemplo, o Marx vai começar lá no livro 1, falando no valor de troca. A partir disso, ele vai adicionando uma série de novas determinações que vão levá-lo, já no livro 3, a falar do preço de custo. Aí, adicionando a taxa média de lucro, ele vai falando no preço de produção. Quando ele adiciona as determinações da circulação, ele vai falar então em preços de mercado, que são os preços por meio dos quais as mercadorias são de fato vendidas. Ou como ele vai começar lá para apresentar o mais valor lá no livro do Capital. A partir disso ele vai falar em massa de lucro que corresponde à massa de valor. Mas aí ele vai mostrar como a taxa de lucro já é diferente da taxa de mais valor. E como então, e aí a diferença da taxa de lucro é a taxa média de lucro.
enfim, e aí diferenciando o lucro daquilo que é a divisão, então, dessa taxa média de lucro em lucro empresarial, em juros, em renda da terra, enfim, são uma série de discussões que ele vai fazer lá no livro 3 do Capital e que a gente vai, discutir, vai apresentando nos próximos vídeos. Mas aqui, então, é só para dar uma noção do que é esse caminho do abstrato ao concreto e como isso aparece ao longo ao longo dos 3 livros do Capital. Para encerrar, então, eu sei que algumas pessoas escrevem aqui no YouTube, me mandam mensagens, querem trocar ideia comigo aqui pelo canal no YouTube. Infelizmente, o canal aqui, o YouTube não é um lugar que habitam muitos fantasmas. Então, o 90% das mensagens que chegam, vamos ser práticos, 90% das mensagens que chegam aqui é aquele tipo de mensagem que é melhor não ler. São os vídeos do Zé Paulo, os trechos dos vídeos do Zé Paulo que eu coloco aqui no canal, aparecem comentários absolutamente desanimadores, enfim. Então eu evito ler os comentários aqui no YouTube. Eu sou mais rigoroso com a leitura dos comentários lá na minha página no Facebook, que é a nossa Sociedade Entre Parênteses, e é Estudando Marx. Enfim, eu tenho outras páginas, mas são essas duas aqui mais pertinentes, como a gente está falando do Capital. Então, eu vou tentar ler os comentários aqui nesses vídeos que eu estou gravando sobre o Capital, mas se você quer ter certeza, me mandar alguma coisa e quer ter certeza que eu leia, por favor, me mande lá na nossa Sociedade Entre Parênteses e me manda inbox da página ou na Estudando Marx. Aí certamente você. Bom, e o segundo aviso é que, como vocês puderam ver, eu mudei bastante a forma com que eu estou fazendo os vídeos. E eu mudei completamente até algumas coisas que vocês não veem. O programa que eu uso para editar, o programa que eu tenho usado para gravar, microfone, eu mudei absolutamente tudo. Então, isso me gerou uma série de problemas. Gravar esse vídeo foi basicamente o processo de eu descobrir como que eu utilizo todos esses novos softwares. Então, eu errei em várias e várias coisas, eu precisei regravar, enfim. Foi cheio de problemas, vocês conseguem ver como que o áudio está meio ruim, há problemas de continuidade, enfim. Mas eu preferi postá-lo, mesmo ele estando com todos esses problemas, mas para eu já ter tempo, essa semana, de gravar a segunda parte do vídeo. Então, ao invés de eu regravar, de eu jogar fora tudo isso que eu fiz e gravá-lo novamente, eu optei por postá-lo, mesmo ele estando com todos esses problemas, mas para essa semana já eu postar a segunda parte dessa série de vídeos. Então é isso, tenha um pouco de paciência, mas eu acho que no próximo as coisas já vão estar um pouco melhores. Abraço e nos vemos no